Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso estudo, dentro do cálculo 2, nessa aula a gente vai começar a estudar algumas técnicas de integração. E a primeira delas que a gente vai ver é a integração por partes. Mas, para vocês entenderem o sentido da gente ter que estudar isso, eu gostaria de analisar com vocês dois exemplos, para a gente poder pensar no cálculo da integral de x exponencial de x ao quadrado dx. E aí nós vamos pensar também na integral de x ao quadrado, que multiplica a exponencial de x vezes dx. São integrais parecidas, mas a forma de resolver vai ser completamente diferente. Não tem como a gente olhar para uma integral e já adivinhar a forma de resolver. Isso daí vocês vão adquirindo essa malícia com o tempo, tá? Então, a princípio, a gente pode tentar usar o método mais simples, que é a mudança de variável. Então, na primeira integral, que é x que multiplica a exponencial de x ao quadrado, eu vou pegar esse expoente aqui, x ao quadrado, e vou aplicar uma mudança de variável. Vou chamar isso daqui de u. U é igual a x elevado ao quadrado. Então, quando a gente faz isso, eu passo a ter uma integral de x que multiplica a exponencial de u vezes dx. Então, nosso propósito é escrever a integral toda em termos de u, né? Para isso, eu vou fazer uma derivada aqui nessa equação. A derivada de u em relação a x, eu vou derivar x ao quadrado, que é 2x, e vou isolar o dx. A gente fez muito isso daqui nas aulas passadas, né? Quando eu multiplico aqui e isolo o dx, eu vou ter du dividido por 2x. Então, aqui nessa integral, gente, nós vamos começar a fazer essas mudanças. X que multiplica a exponencial de u, vezes dx, que nesse caso é du sobre 2x. Eu tô pegando isso aqui e aplicando aqui, tá certo? Observem que dá pra gente simplificar o x. Aqui existe uma constante, né, fracionária, um meio, que eu vou tirar do integrando, então vai ficar meio integral de exponencial de u vezes du. Agora, dá para a gente fazer o cálculo da integral. A integral da exponencial de u é ela mesma. Como isso aqui é uma integral indefinida, eu vou adicionar aqui uma constante, né? E para fechar o exercício, eu vou voltar com a variável que eu tenho da integração, que é a variável x. Então, o resultado dessa integral vai ser meio exponencial de u. Quem que é u? Olha aqui no início, onde a gente fez a mudança de variável. Mais a constante c. Essa vai ser a resposta da integral. Lembrando que se a gente quiser conferir, basta fazer o que nós chamamos de prova real, que é derivar meio da exponencial de x ao quadrado mais a constante c. A gente vai derivar isso aqui em relação a x. Então, tá. Quando eu tenho meio que multiplica a exponencial, eu faço a derivada meio vezes a derivada da exponencial de x ao quadrado, que é ela mesma vezes a derivada do expoente, que é 2x, mais a derivada da constante c, que é zero. Notem que dá para simplificar esse 2 com 2, e arrumando um pouquinho isso daqui, eu chego em x vezes exponencial de x ao quadrado. Então, se vocês observarem esse resultado com a integral que foi dada, a gente nota aí que é a mesma coisa, o que implica que, então, que essa função primitiva aqui, ó, está correta. Agora, gente, olha como que tudo muda se eu mudar simplesmente aqui, ó, os expoentes, né? Eu tinha integral de x vezes exponencial de x ao quadrado. Agora, eu tenho a integral de x ao quadrado vezes a exponencial de x. Aqui, não adianta eu fazer uma mudança de variável, porque quando eu faço essa mudança e derivo, a derivada de x é 1, não vai dar para simplificar com esse x ao quadrado que está aqui. Então, numa situação dessa, a mudança de variável, ela não cabe nessa resolução. Se ela não cabe nessa resolução, a gente tem que buscar outras formas de fazer a integral. É aí que entra a integração por partes. Para a gente fazer a integração por partes, para vocês entenderem de onde que ela surge, nós vamos relembrar aí a derivada de um produto qualquer. Se eu tenho a função u, que multiplica a função v, e quero calcular a derivada, vamos lembrar que essa derivada é derivada da primeira função, que é u', vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que é o v'. Eu também posso escrever isso aqui de uma outra forma. Quando eu tenho u vezes v e faço a derivada, em vez de escrever u', eu vou chamar isso aqui de du
vezes V, mais U vezes, em vez de escrever V', eu vou escrever DV. Aqui, gente, eu só vou mudar um pouquinho a ordem. Em vez de escrever DU vezes V, eu vou escrever V vezes DU, mais U vezes DV. No próximo passo, eu vou simplesmente isolar essa parcela aqui, ó. Então, se eu quero isolar U vezes DV, eu vou pegar V vezes DU e vou passar para cá subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. U vezes V', que é a derivada desse produto, menos V vezes DU. Agora, o próximo passo é a gente aplicar a integral em todos os termos aí dessa equação. A matemática permite que a gente faça isso, né? Se eu quiser multiplicar todos os termos por 2, eu posso. Se eu quiser derivar novamente essa função todinha, eu posso. Se eu quiser aplicar a integral, eu também posso. Então, eu vou colocar integral de U vezes dV, que é igual a integral de U vezes V', menos a integral de V vezes DU. Muito bem. Aqui eu vou abrir um parênteses para comentar com vocês especificamente esta integral. Então, gente, vamos pegar uma função conhecida qualquer, um 1 vezes v qualquer. Por exemplo, vamos fazer de conta que aqui eu tenho 3x ao quadrado e vou aplicar a derivada em relação a isso daqui. Fazendo de dentro para fora, eu vou resolver essa derivada primeiro. Então, vai ficar integral. Qual é a derivada de 3x ao quadrado? É 6x vezes dx, porque eu estou derivando em relação a x. Agora, se eu fizer a integral de 6x, eu posso tirar o 6 do integrando e vou ficar com ela escrita dessa forma, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Se eu dividir 6 por 2, 3x ao quadrado. Então, olha o que eu estou observando. Então, a integral da derivada de 3x ao quadrado é o próprio 3x ao quadrado. Essa função que apareceu aqui é a função que aparece do resultado dessa integral. Isso não é coincidência. Então, onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo mostrar que a integral de U vezes V', ou seja, a integral da derivada do produto da função, vai ser o próprio produto dessas funções aqui, tá? Então, daqui já surge uma formulinha que vai ser integral de U dV é igual. O resultado dessa integral é o próprio produto U vezes V menos a integral de V du. Então, pessoal, o que a gente vai precisar na realidade é aplicar essa fórmula aqui o tempo todo quando a gente perceber que dá para fazer integração por partes. Aí vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ver vários exemplos disso daí, tá? O fato é o seguinte, para você aplicar a integração por partes, você vai ter que escolher uma função que você vai derivar e vai simplificar a função, e uma outra função que você vai ter que integrar. Então, aqui, ó, é que mora o segredo, na escolha que a gente faz. Eu vou escolher uma função para chamar de U, porque ela aparece aqui nessa fórmula, olha, e vou escolher também quem eu vou chamar de dv. Pessoal, quem eu chamar de U, eu tenho que derivar. Quem eu escolher chamar de dv, eu vou ter que integrar. Então, vamos pegar alguns exemplos aí simples para vocês entenderem essa lógica, tá? Nesse primeiro exemplo, nós temos a integral de x exponencial de x dx. Mudança de variável não dá para fazer, por quê? Se eu aplicar a mudança de variável aqui, ó, nesse expoente, quando eu derivo x, o resultado dá 1, não dá para simplificar com esse x que apareceu aqui. Diferente de quando eu tenho assim, x exponencial de x ao quadrado dx. Se eu escolho aqui para fazer a mudança de variável, quando eu derivo x ao quadrado dá 2x, e o x vai cancelar com esse termo que está aqui. Então, a mudança de variável caberia. Nessa situação, não adianta. Então, um caminho seria a gente usar a integração por partes. Mas como? Eu vou escolher uma função para chamar de U e derivar, e vou escolher o restante para chamar de dv. Quem eu vou chamar de U? Nesse caso, eu vou chamar de UX. Por quê, gente? Quando eu derivo x, o resultado dá 1. Então, ela vai ficando simplificada. Quando eu derivo exponencial de x, dá ela mesma, então não faz diferença.
Então, aqui nesse caso, a gente vai chamar de u a função x e o restante eu vou chamar de dv, porque aí vai ficar igualzinho essa primeira parcela dessa fórmula. Então, eu tenho que dv é exponencial de x vezes dx. Quem eu chamei de u, eu vou derivar. Então, nesse caso, eu faço a derivada de u em relação a x. Você vai observar sempre as variáveis que aparecem aqui. A derivada de x é 1. Depois, do lado de cá, onde eu tenho dv definido, eu vou integrar. E aí, tem que lembrar de integrar a equação inteira. A integral de dv é o próprio v, porque quando eu derivo v, o resultado dá 1, igual a integral da exponencial de x dx é ela mesma. E aí, vocês podem usar aquele formulário o tempo todo, tá? Para poder fazer o cálculo aí dessas integrais. Aqui também eu ainda posso melhorar essa resposta um pouquinho, escrevendo que du é a mesma coisa que dx. Basta a gente fazer esse produto aqui. Então, agora, eu vou usar a formulinha da integração por partes, que eu recomendo que vocês escrevam o tempo todo, para ir memorizando. Integral de u dv é a mesma coisa que u vezes v menos a integral de v du. Então, agora, nós vamos substituir tudo que nós definimos ali em cima. Integral de u dv. Quem é u dv? O dv é x exponencial de x dx, igual u vezes v. U é x, que multiplica v. Quem que nós chamamos de v? Exponencial de x. Menos a integral de v, que é exponencial de x, que multiplica du, que está aqui nessa última linha, que é igual a dx. Então, gente, assim, fazendo passo a passo e escrevendo a fórmula da integração por partes, o processo vai se tornando mais simples, tá? Então, o cálculo dessa integral vai ser igual a x, que multiplica exponencial de x, menos a integral da exponencial de x dx, que é ela mesma. Agora, eu vou aplicar a constante c aqui, uma vez que eu estou falando de integral indefinida, né? E aí, a resposta, ela pode ficar dessa maneira, tá? Se quiser colocar exponencial de x aqui em evidência, fique à vontade, mas não tem necessidade. A gente pode representar a resposta assim mesmo. Então, retomando aqui. Quando eu percebo que não dá para fazer mudança de variável, eu posso tentar fazer por integração por partes. Na integração por partes, eu escolho uma função para derivar e escolho o restante para integrar. Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai calcular a integral de ln de x vezes dx. Não adianta também aqui tentar fazer uma mudança de variável, porque, por exemplo, eu poderia chamar isso daqui de u, na hora que eu derivo ln de x, dá 1 sobre x, não vai cancelar com ninguém, eu não vou conseguir sair do lugar. Mas isso vocês vão começar a perceber a partir do momento que vocês tentarem fazer, tá? Então, seria um bom caminho aí para a gente tentar a integração por partes. Lembra que para integrar por partes, a fórmula é integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, eu tenho que decidir quem que eu vou chamar de u para derivar e quem que eu vou chamar de dv. Eu vou chamar de u o ln de x e o restante que tiver no integrando vai ser dv. Então, aqui a gente vai ter que u é igual a ln de x e eu tenho que dv é igual a dx. Onde eu chamei de u, eu vou derivar. Então, se eu faço a derivada de u em relação a x, essa derivada de ln de x é 1 sobre x. Vocês têm isso naquele formulário e vão acabar guardando de tanto aplicar, tá? Vou fazer a multiplicação aqui, vou ter x que multiplica du, que é igual a dx vezes 1, e vou isolar esse du, tá? Então, vai ficar dx dividido por x. Do lado de cá, a gente vai fazer a integral, só que tem que fazer a integral, gente, nos dois membros, na equação inteirinha. Integral de dv é o próprio v, que é igual à integral de dx, que é o próprio x. Então, termina por aqui. Aí, agora, eu vou usar essa formulinha que a gente reescreveu aqui em cima. Então, o que que nós vamos ter? Integral de u dv é a integral dada no exercício. ln de x vezes dx, que é igual. Vou aplicar a fórmula u vezes v. Então, quem nós chamamos de u foi o ln de x, multiplicado por v, que é o x, menos integral, seguindo a fórmula aqui, de v, que eu chamei de x, vezes du
du é isso aqui, olha, dx sobre x. Então, aqui nesse, a única coisa que eu vou fazer é passar o x para frente, x que multiplica ln de x, menos, aqui dá para simplificar, e vai ficar integral de dx. Então, aqui vai ser x que multiplica ln de x, menos. O que é integral de dx? O que eu derivo e dá 1? Só pode ser o x, mais uma constante c. Para vocês acreditarem que isso daí tá certo, nós vamos fazer, então, a prova real. Então, vamos lá, gente. Na prova real, eu vou derivar x, ln de x, menos x mais c, tudo isso em relação a x. Então, o que vai dar essa derivada? Aqui eu tenho um produto, né? Então, eu faço derivada do primeiro, que é x, 1, vezes a segunda função, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, menos derivada de x é 1 e a derivada da constante é 0. Então, notem que aqui dá para simplificar esse x com x, aí vai ficar mais 1 menos 1, que vai dar 0. Então, o resultado aqui vai ser ln de x. Observem que a gente voltou no que tinha dentro do integrando, tá vendo? ln de x. O que prova que nosso resultado está correto. Nessa próxima integral, integral de 5x que multiplica seno de x dx. Não tem como fazer mudança de variável aqui também. Teria, gente, se fosse assim, ó. Integral de 5x vezes seno de x ao quadrado dx. Por quê? Se eu faço a mudança de variável aqui e derivo, vai dar 2x. Aí o x que apareceu dá para simplificar com esse e a gente resolve o nosso problema, tá? Mas nesse caso aqui não tem jeito. Então, lembrando que eu tenho que escolher uma função para derivar e tenho que escolher a outra função para integrar. Se eu escolho a função 5x para derivar, a derivada fica simples, ela fica 5. Se eu escolho essa daqui para derivar, dá cosseno de x. Então, tanto faz aqui na trigonométrica você derivar ou você integrar. O grau de dificuldade, ele não vai aumentar e nem diminuir. Agora, se você escolhe 5x para integrar, o que acontece quando você integra isso aqui? Ele vira 5x ao quadrado sobre 2. Ele vai aumentando o expoente dele. Então, por isso, assim, que a gente, na hora de fazer essas escolhas, tem que pensar bem, porque a função que eu tenho que derivar e a função que eu tenho que integrar, se não fizer diferença no grau de dificuldade, tanto faz você chamar uma ou outra. Mas se fizer diferença no grau de dificuldade, a gente tem sempre que derivar pensando em ela ficar mais fácil, mais simples. Por isso que eu vou chamar essa daqui de u e vou chamar esse restante aqui de dv. Então, vamos lá. U vai ser igual a 5x, vou derivar u em relação a x, derivada de 5x é 5, e por fim eu vou isolar du. Então, fazendo a multiplicação aqui du, fazendo a multiplicação aqui 5 dx. Por outro lado, o restante eu vou chamar de dv, né? Então, dv vai ser seno de x dx. E vou aplicar a integral nos dois membros. Integral de dv é v mesmo, e a integral do seno de x, dx, vocês podem olhar naquele formulário, é menos cosseno de x. Uma vez feito isso, agora eu vou aplicar a formulinha da técnica de integração por partes, que é integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Integral de u dv, gente, a gente volta nessa integral que foi dada aí no início do exercício, tá? Então, a integral de 5x, que multiplica seno de x dx, então, vamos aplicar a fórmula. U vezes v. U é 5x, que multiplica v, que é menos cosseno de x. Aqui eu tenho obrigação de colocar parênteses. Menos a integral de v. V é menos cosseno de x, que multiplica du. Quem que é du? É isso aqui, ó, 5 vezes dx. Antes de calcular essa integral, vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Então, aqui fazendo esse produto, vai ficar menos 5x cosseno de x. Aqui ele vai ficar positivo. Esse 5 eu posso tirar do integrando. E aí, vai ficar 5 integral de cosseno de x dx. Então, o resultado dessa integral vai ser
menos 5x cosseno de x, mais 5 vezes a integral do cosseno de x, que é seno de x. Vocês podem consultar o formulário também. Mais a constante c, uma vez que a gente tem aí uma integral indefinida. Querem tirar a prova se isso daqui está correto, basta derivar esse resultado, que a gente vai voltar na equação que está dentro do integrando. Agora, vamos para mais um exemplo. Eu coloquei aqui uma integral, gente, parecida com a anterior. Olha, na primeira aqui, eu tinha colocado 5x seno de x dx, e agora a gente vai fazer a integral de x seno de 5x dx. Não adianta mudar a variável aqui, porque quando eu derivar, não vai dar para simplificar com esse x. Então, nós vamos tentar fazer por integração por partes. Aí, eu vou escolher esse x aqui para derivar, então, eu vou chamar ele de u, e o restante, então, eu vou chamar de dv. Então, aqui, derivando u em relação a x, derivada de x é 1, e aí, isolando du, através do produto aqui, olha, du vai ser simplesmente dx, tá? Agora, integrando ambos os membros, o que a gente vai ter? Integral de dv é v, e a integral do seno de 5x, aqui tem que tomar cuidado, gente. Vamos fazer essa integral separada para a gente poder relembrar, e aí a partir desse momento a gente já pode fazer mais direto. Se eu tivesse pedido para vocês apenas integral do seno de 5x dx, no formulário vocês têm assim, ó, integral do seno de u du é igual a menos cosseno de u. Só que aqui a gente tem um arco que é 5x. Se a gente fizesse uma mudança de variável, eu teria integral do seno de u vezes dx, sendo u igual a 5x. Então, na mudança de variável, eu derivo a equação, derivada de u em relação a x, derivada de 5x é 5, e aí eu vou isolar esse dx. Então, vai ficar assim, ó, du é igual a 5 dx, logo, dx vai ser du dividido por 5. Então, se eu voltar aqui na integral, ela vai ficar integral do seno de u, e quem que é dx? É essa fração aqui, ó, du sobre 5. Vou tirar esse 1/5 do integrando e vou ficar com a integral de seno de u du, ficou igualzinha que está no formulário, né? Então, vai ficar 1/5 que multiplica menos cosseno de u mais a constante c. Ou seja, menos cosseno, quem que nós chamamos de u mesmo? 5x, né? Dividido por 5. Por que eu tô fazendo esse passo a passo aqui? Para poder chamar a atenção de vocês pelo seguinte, esse 5 que apareceu aqui no denominador, de onde que ele saiu? Ele saiu da derivada desse arco, que não é um arco simples, é um arco 5x. Então, gente, a partir de agora, a gente não vai precisar dar essa volta mais não. Quando cair uma situação como a que caiu nessa integral, integral de seno de 5x dx, vocês vão olhar lá no formulário, menos cosseno de 5x. Só que por conta desse arco não ser simples, a gente divide pela derivada dele. Qual é a derivada de 5x? É 5. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo integral do seno de 4x dx, você vai lá no formulário, olha a fórmula da integral do seno, menos cosseno daquele mesmo arco. Só que por conta desse arco não ser simples, eu divido pela derivada dele, que é 4. Então, sendo assim, a gente economiza um pouquinho de tempo numa situação dessa, tá? Mas quem quiser aplicar a mudança de variável, também fique à vontade, mas não tem necessidade. A gente já pode começar a fazer isso um pouco mais rápido. Então, uma vez que eu já defini essas questões aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a fórmula da integração por partes, que é integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. A integral de u dv é a integral dada no exercício. Então, eu tenho que a integral de x, que multiplica seno de 5x, dx, vai ser igual. Agora, eu vou começar a aplicar a formulinha. U é a mesma coisa que x, que multiplica v. Quem que nós chamamos de v? Isso aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado porque tem um negativo. Então, menos cosseno de 5x sobre 5. Menos integral de v menos cosseno de 5x sobre 5,
vezes du. Quem que é du? Tá aqui, ó, bem no finalzinho, dx. Então, substituam com calma, prestando bastante atenção para não cometer nenhum erro, tá? Então, isso daqui vai ser, esse 1/5 que tá aqui negativo, gente, eu vou escrever ele na frente, só para ficar mais bonitinho. Menos 1/5 vezes x, vezes o cosseno de 5x. Vou colocar um parênteses aqui para facilitar a visualização. Menos com menos vai para mais. Aqui tem 1/5, eu vou tirar do integrando, vezes a integral de cosseno de 5x dx. Vou colocar esses argumentos aqui, ó, entre parênteses, para poder ficar um pouquinho mais fácil, tá? De visualizar. Não é obrigatório não, mas facilita um pouco a visualização. Então, fechando o exercício, nós vamos ter menos 1/5, que multiplica cosseno de 5x, mais 1/5, e agora eu vou integrar cosseno de 5x dx. Lá no formulário, vocês vão encontrar assim, integral do cosseno de u du é igual a seno de u. Com arco simples, né? Como esse arco aqui é 5, nós temos que lembrar da mudança de variável que a gente fez aqui no que está escrito de verde. Então, ficaria 1/5 da integral de cosseno de 5x dx, que é seno daquele mesmo arco, 5x, mas por conta de não ser um arco simples, eu tenho que dividir pela derivada desse argumento. Qual é a derivada de 5x? É 5. Quem não conseguir fazer direto assim, abre um espaço para o rascunho e faz essa integral separada, fazendo uma mudança de variável. Vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Pessoal, a gente não deve deixar escrito dessa maneira, tá? Nós podemos melhorar um pouquinho aí este resultado. Então, finalizando, o resultado dessa integral vai ser menos 1/5 de x, vezes cosseno de 5x. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração, então eu faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar 1/25 do seno de 5x, mais a constante c, uma vez que eu tenho uma integral indefinida. Apesar de ter um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado, para a gente poder chegar nessa aula, teoricamente, vocês têm que estar craques nas outras técnicas de integração, né? Naquela mais simples que a gente viu, que é a mudança de variável, tá certo? E aí, só para vocês verem que realmente esse resultado tá certo, olha só que legal, gente. Vamos fazer a prova real. Aqui eu tenho um produto de funções, então, lembrando que a derivada do produto é u' mais u'. Então, é isso que eu vou fazer. U', derivada de menos 1/5 de x, vai ser igual a menos 1/5. Então, menos 1/5 vezes a outra função, que é 5x. Fiz essa parte. Mais a primeira função, que é menos 1/5 de x, vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada do cosseno de x? É menos seno daquele mesmo argumento. E por conta da regra da cadeia, eu faço a derivada desse argumento, que é o próprio 5. Mais a derivada do último termo, 1/25, que é uma constante, vezes a derivada de seno de 5x. Qual que é a derivada de seno de 5x? É o cosseno de 5x, vezes a derivada desse arco, que é 5. Então, melhorando um pouquinho essa resposta e vendo o que é possível simplificar. Aqui, ó, esse 5 com 5 dá para simplificar, e aqui 5 com 25 também dá para simplificar, aqui vai ficar 5. Então, gente, nós temos menos 1/5 do cosseno de 5x, aqui vai sair um sinal positivo, x que multiplica seno de 5x, e por fim o último termo, que é mais 1/5, vou colocar um mais aqui, do cosseno de 5x. Que vai dar para cancelar com este. Então, a resposta vai ser x seno de 5x. Igualzinho foi dado aí no início desta integral. Na próxima aula, a gente vai continuar com mais uns exemplos, tá?